Últimas notícias sobre Corinthians e o meio-campista Paulinho. Antes de tudo, já vai deixando aí nos comentários quem deve ser o goleiro do Timão na próxima partida contra o Flamengo. Você acredita que o goleiro Walter deve ser mantido? Ou você continuaria apostando no goleiro mais vitorioso do Corinthians? Cássio. Deixe aí nos comentários a sua opinião, aquela é muito importante. Fala, meu amigo fanático. Seja bem-vindo novamente aqui no nosso humilde canal para conferir as notícias do Corinthians. No vídeo de hoje vamos falar sobre o ex-atacante do Timão, Casim, e seu novo clube. Cria do Terrão fala sobre difícil convivência com o argentino Mascherano. Nova atitude da Gaviões da Fiel surpreende e causa críticas. Colombiano Victor Cantilo volta a treinar com o elenco do Timão e já é opção para próximo jogo. Meio-campista e ídolo do Corinthians fala sobre retorno ao Alvinegro Paulista e agita as redes sociais. Tudo isso e muito mais, amigo fanático. Já confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias diárias. Não vai esquecer de deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho e esse canal que também é seu. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Aos 34 anos, o atacante ex-Corinthians e Coritiba foi anunciado nesta quinta-feira como novo reforço do Derby County, que disputa a Championship, a segunda divisão inglesa. Ele será companheiro do atacante inglês Wayne Rooney e terá como técnico o holandês Philippe Cocu. Campeão brasileiro pelo Timão em 2017, ele deixou o clube em 2018 e partiu para o futebol mexicano, onde atuou por Lobos, Tiburones Rojos e Pachuca. No Derby County, terá contrato até o fim da temporada 2020-2021, no meio do ano que vem. Nascido em Londres, Casim já atuou em clubes da Inglaterra, França, Grécia, Holanda, Escócia, além de Turquia, onde defendeu a seleção em 37 partidas entre 2008 e 2015. No Corinthians, disputou 37 partidas e marcou 4 gols, o mais importante deles em vitória por 1-0 contra o Avaí, na Neoquímica Arena, em jogo de campanha do heptacampeonato brasileiro. Mudando de assunto. Em 2005, quando foi campeão do Campeonato Brasileiro, o Corinthians formou um elenco recheado de craques. Nomes como Tevez, Mascherano, Nilmar, Roger e Carlos Alberto eram protagonistas da equipe que conquistou o Brasil. No entanto, o elenco alvinegro, além das estrelas, contava com nomes que vieram da base, diretamente do conhecido Terrão. Um deles era o volante Newton, recém-chegado das categorias inferiores em 2005. Atualmente com 33 anos, em entrevista ao ESPN.com.br, o jogador revelou que, dos grandes atletas daquele plantel do Corinthians, o mais mal era o argentino Javier Mascherano. Abre aspas. Mascherano. Não é nem história, era o caso de ser educado. Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Dei um bom dia e ele não falou nada, foi direto. Educação vem de casa. Vem de berço, começou por afirmar. Newton ainda contou os bastidores do elenco alvinegro. O volante disse que Mascherano não tinha vontade de aprender o português, diferentemente do zagueiro Seba Domingues, que tentava aprender a língua. Em relação a Tevez, o terceiro estrangeiro do Timão em 2005, o volante afirmou que o atacante, atualmente no Boca Juniors, tinha uma relação próxima ao zagueiro Betão. Aquele lá, Mascherano, não queria aprender uma palavrinha em português. Nada. Não podia conversar com ele. Ele ficava muito com o Tevez, com o Seba. O Seba tentava o português. O Tevez é bem tranquilo. Betão tinha convivência melhor com ele, conseguia ter esse vínculo, finalizou. Em 2005, o Brasileirão ainda era disputado com 22 equipes. Após 42 rodadas, o Corinthians se sagrou campeão com 82 pontos conquistados, 3 a mais que o vice-internacional. A competição ainda ficou marcada pelo escândalo de arbitragem envolvendo o ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho e a manipulação de resultados. Mudando de assunto. A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, avisou que vai passar a manifestar seu apoio ao time, a partir deste domingo, antes de todos os jogos da equipe. A ideia é comparecer no CT Joaquim Grave e ter contato com os jogadores na saída do ônibus do local para a Neoquímica Arena. Em nota oficial, a torcida lembrou que já fez as cobranças que entendeu necessárias e que tem observado os problemas oriundos pela falta de público nos estádios.
A Gaviões citou até aqueles jogadores que chegaram há pouco tempo e sequer sabem ainda o que é defender o Corinthians com as arquibancadas cheias. Nos últimos tempos, a Gaviões promoveu 3 protestos contra a postura do elenco e de dirigentes. O primeiro aconteceu depois da última derrota para o Palmeiras, em Itaquera. Depois, a mais forte das manifestações se deu no aeroporto de Guarulhos, no desembarque da delegação após o revés contra o Fluminense, e o último antecedeu o clássico com o Santos, no CT Joaquim Grava. No próximo domingo, o desafio será contra o Flamengo, na Neoquímica Arena. Na última terça-feira, 13, as lideranças dos Gaviões da Fiel se reuniram para decidirem quais seriam as ações da torcida diante do atual desempenho do Corinthians. Após longo debate e análise das opções levantadas, ficou definido que o momento agora é de apoio. Abre aspas. Antes de mais nada, reforçamos que as cobranças já foram devidamente feitas e os jogadores já sabem o que precisam fazer em campo. Por isso, a partir deste domingo, dia 18, estaremos presentes no CT, sempre antes das partidas com o intuito de apoiar e incentivar o time. Logo, convidamos também todos aqueles que quiserem se juntar a nós para motivar o elenco. Entendemos que um dos motivos da má fase do Corinthians é a ausência dos torcedores nas arquibancadas, que antes enchiam o estádio e empurravam durante os 90 minutos. Afinal, já estamos desde o dia 26 de fevereiro, no empate contra o Santo André, sem frequentar os jogos. Alguns jogadores mais novos na equipe ainda não tiveram a oportunidade de jogar com o público na arena. Assim, queremos que estes conheçam um pouco do nosso amor de perto. Mesmo aqueles que já tiveram a experiência, gostaríamos de relembrar o valor que o Corinthians possui para nós. Isto posto, não significa que não esperamos um retorno em campo. Caso seja preciso, voltaremos a cobrar. Mas, por agora, a nossa postura será de apoio total. Importante. No domingo, dia 18, teremos ônibus saindo da sede às 12 horas. Concentração no CT Joaquim Grava às 12h30. Gaviões da Fiel Torcida. Hashtag Liberdade pra torcer. Finalizou a maior torcida organizada do Corinthians. Aniversariante da última quinta-feira, o volante Victor Cantilo voltou aos treinos do Corinthians na manhã desta quinta-feira, horas depois da vitória do Timão por 1-0 contra o Atlético Paranaense, na última quarta, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão. Ele completou 27 anos. Desfalque contra Santos, Ceará e Atlético, o jogador esteve com a seleção da Colômbia nos jogos contra Venezuela e Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Chamado de última hora após um corte, ele ficou no banco nos 2 jogos e não recebeu minutos do técnico Carlos Queiroz. Em situação semelhante, o meia Otero é aguardado para o treino desta sexta-feira. Ele entrou no jogo contra a Colômbia e foi titular diante do Paraguai, na última terça. A demora foi devido à dificuldade em conseguir voo. Enquanto os titulares ficaram na parte interna em treino regenerativo, Wagner Mancini comandou um treinamento técnico em campo reduzido com o restante do elenco. Ele ainda terá atividades de preparação na sexta e no sábado. O atacante Jô, que saiu com dores na panturrilha, fez tratamento na parte interna do CT. Sem Ramiro e Bruno Mendes, que estão suspensos, o Timão pode jogar com Cássio no gol, Wagner, Marlon, Gil e Lucas Piton, Xavier, Otero, Ederson, Matheus Vital e Léo Natel. Além de Jô no ataque, Paulinho foi um jogador muito importante na história do Corinthians. Não é à toa que a volta do volante é cogitada até hoje pelos corintianos nas redes sociais. O jogador também sempre deixou claro o carinho pelo Timão e nunca fechou as portas para um possível retorno no futuro. Hoje, o atleta está vivendo grande fase vestindo a camisa do Guangzhou Evergrande, da China. Em entrevista ao Globo Esporte, o craque falou com grande carinho do alvinegro e deixou em aberto a possibilidade de vestir novamente a camisa do clube, ressaltando que, no futebol, as coisas acontecem muito rápido. Como era de se esperar, a declaração do medalhão já está repercutindo entre os torcedores nas redes sociais. Abre aspas. É como eu falei, o carinho que o torcedor corintiano tem por mim é uma coisa que eu vou levar para a minha vida, para a minha carreira. Realmente foram anos maravilhosos dentro do Corinthians. O dia de amanhã ninguém sabe, principalmente no futebol, as coisas acontecem rápido. Tenho contrato até junho de 2022, mas não sabemos como vai ser. Acho que só o tempo vai dizer, explicou. O veterano seguiu falando sobre o projeto Quem Tem no futebol chinês. Sem prometer nada no futuro,
ressaltou que pretende seguir cumprindo seu vínculo e aproveitar o momento. O medalhão tem 32 anos e acredita ter muita lenha para queimar nos gramados pelo mundo. Abre aspas. Tenho que fazer o meu trabalho. Vou procurar cumprir meu contrato com o Guangzhou, como sempre fiz, mas as coisas do futebol são dessa forma. Procuro aproveitar meu momento agora, concluiu o meio-campista e ídolo do alvinegro paulista, Paulinho. Em eleição terminada nesta última terça-feira, dia 13, nas redes sociais do Esporte Interativo, a Neoquímica Arena, do Corinthians, foi escolhida como o estádio mais bonito do país. O resultado final levou em consideração votos do público entre Facebook, Twitter e Instagram. Nas oitavas de final do mata-mata das arenas, a Neoquímica eliminou o Allianz Parque, do arquirrival Palmeiras. Depois, superou a Arena do Grêmio em São Januário, casa do Vasco, antes de vencer o Morumbi, do São Paulo, na grande decisão. Conheça também as nossas mídias sociais. O link de tudo isso vai estar na descrição desse vídeo. Comenta aí um Vai Corinthians para fortalecer a fiel e Vai Corinthians!